ministrado no culto. E o título dessa mensagem é Um Passo para a Promessa. Quantos aqui creem que carregam promessas de Deus? Quantos aqui creem que existe um plano perfeito estabelecido por Deus para a tua vida, para a tua casa e para tudo aquilo que você colocar as tuas mãos? O que acontece muitas vezes é que durante a nossa caminhada nós nos distraímos, nós nos perdemos, nós cansamos, a fadiga ela nos alcança. E na maioria das vezes, esses momentos em que vem o cansaço extremo, esses momentos em que vem a distração extrema, é exatamente aquele momento no qual nós estamos a um passo de conquistar aquilo que Deus projetou, de conquistar aquilo que Deus desenhou para as nossas vidas. Por isso, essa mensagem ela vem para fazer você ir além, para que você entenda que desistir não é uma opção para aqueles que querem conquistar. Desistir não é uma opção para aqueles que querem viver as promessas de Deus. Desistir não é uma opção para aqueles que querem viver esse plano perfeito, esse plano estabelecido pelo Pai. Por isso, nessa manhã, Deus quer que você não coloque apenas um pé na sua promessa, mas que você coloque os dois pés na terra prometida que Ele preparou para você. Repita comigo hoje: eu coloco os dois pés na minha terra prometida. Quantos podem dizer um amém? Glória a Deus. Aleluia. Então muitos momentos vêm para nos paralisar, para nos fazer parar. Mas a Bíblia fala que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam, daqueles que progridem, daqueles que vencem, daqueles que conquistam. E eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, no livro de Josué, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Josué, capítulo 6, a partir do versículo 1. A palavra diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Por causa de quem? Dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei, repita comigo, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz, o sonido dela, todo o povo gritará com um grande grito. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Aqui é um momento icônico, momento onde o povo de Israel está exatamente a um passo de entrar na terra prometida. Repita comigo: um passo. E aqui Josué, liderando todo aquele povo, Moisés já não estava mais entre eles. Aqui já era Josué que estava no comando. Josué, ele recebe uma instrução de Deus. Josué recebe um mapa, uma estratégia, algo que Deus desenhou para que eles pudessem conquistar aquela cidade. E eu fiquei me perguntando: Senhor, quantas vezes nós estamos exatamente como Josué, diante de Jericó,
diante da terra prometida, e muitas vezes nós paramos nesse momento. E eu comecei a observar o comportamento de Josué. Eu comecei a observar tudo aquilo que Josué fez para não colocar apenas um pé, mas os 2 pés na sua terra prometida. E é exatamente sobre esse comportamento que eu quero ministrar a tua vida 3 lições que um conquistador deve ter na sua vida para colocar os 2 pés na sua terra prometida. Repita comigo: hoje eu coloco os 2 pés na minha terra prometida. Nós vamos declarar isso durante a mensagem, porque a palavra tem poder, amém? Primeira chave: Josué encarou a realidade. Repita comigo: encarar a realidade. Fugir da minha realidade só adia a minha chegada ao meu destino. Toda vez que eu fujo da minha realidade, eu estou empurrando para frente, eu estou adiando tudo aquilo que Deus prometeu para mim. Encarar a minha realidade é saber onde estou e como estou. É olhar para dentro de mim, é olhar para o cenário no qual eu estou inserido e entender que, independente do que aconteça, eu preciso encarar a realidade a qual eu estou inserido. Se eu não souber quem eu sou, onde eu estou e como eu estou, eu jamais vou conseguir chegar onde eu quero. Para Josué, a realidade desse tempo eram muros altos. A Bíblia diz: Jericó significa cidade fortificada, cidade de muros altos. E a realidade nesse momento de Josué era o quê? Uma nação, um povo, diante de uma cidade fortificada. A Bíblia fala que ninguém entrava, ninguém saía, ou seja, ela estava muito bem protegida. Essa era a realidade de Josué. E pode ser que você chegou aqui hoje, nessa manhã, com uma realidade um tanto quanto parecida. Nada entra, nada sai. Parece que existem muros diante de você. Parece que você está tentando transpor uma muralha e não consegue. Parece que os gigantes se levantam, que as provas se levantam. Essa também era a realidade de Josué. Mas um fato importante é que Deus, ele nunca vai poder falar da promessa sem que antes a gente encare a nossa realidade. Se você chegou aqui hoje e a única coisa que você vê diante de você são muralhas, deixa eu declarar algo sobre a tua vida. A partir do momento em que você decidir encarar essas muralhas e a realidade em que você está, elas cairão, e isso colocará você dentro da terra que Deus te prometeu. A promessa é um lugar de maturidade, mas só adquire maturidade quem enfrenta a sua realidade. Eu quero que você compreenda bem esse início de mensagem, porque tudo parte disso, irmão. Tudo vai iniciar a partir disso. É a partir do momento em que você renova a tua mente, que você entende: bom, se eu não tomar uma decisão, se eu não decidir encarar, se eu não decidir andar em volta das muralhas, eu não vou conseguir acessar aquilo que Deus tem para mim. Então a gente começa a perceber que a primeira mudança está em nós. A primeira atitude está em nós. Em nós olharmos para as muralhas, encararmos a realidade em que nós estamos, mas pela fé entender que depois das muralhas existe algo que Deus preparou para a minha e para a tua vida. Independente se você está diante da sua Jericó, eu vim aqui para profetizar que há uma promessa depois daqueles muros.
Há uma bênção depois daqueles muros. Há um milagre depois daqueles muros. Aquilo que você tanto tem sonhado, pedido, está depois desses muros. Então encare a tua realidade. O encontro com a necessidade gera em nós a maturidade para entrarmos nas promessas. Eu passo muito por isso quando eu vou dar alguma mentoria financeira ou algum aconselhamento financeiro. Eu tenho todo um plano para executar aquela mudança financeira. Mas a grande virada de chave para a pessoa mudar a sua vida financeira é quando ela encara a realidade que ela está. Tem uma parte do plano em que nós pegamos e fazemos o balanço financeiro de vida. Nós colocamos ali tudo que entra, tudo que sai, e é exatamente nesse momento que a chave vira. Escute o que eu vou falar. Muitas pessoas não viraram financeiramente ainda porque não ousaram e encarar a sua realidade. Elas têm medo de colocar no papel. Elas têm medo de colocar na planilha. Elas têm medo de colocar no aplicativo, porque elas vão ver a realidade da sua vida financeira. Mas todas as pessoas que passam por mim, e eu consigo fazer com que elas vejam a sua realidade, elas mudam. Elas encaram, elas enxergam que precisam mudar, e elas mudam. Elas conseguem acessar aquilo que elas tanto desejam, porque tudo inicia quando nós decidimos encarar a nossa realidade. Diga assim: não tenho medo. Mais forte: não tenho medo de encarar a minha realidade. Entenda uma coisa: evangelho não é ilusão, é transformação. Não adianta a gente disfarçar que está tudo bem. Não adianta a gente querer aparentar que está tudo bem. Uma coisa eu aprendi, irmãos: a fé não nega a realidade. A minha fé, ela não pode negar a realidade em que eu estou. Como assim, pastor? É isso. A minha fé não nega a minha realidade, mas ela me faz ver além da minha realidade. A fé de Josué não negou a realidade em que ele estava inserido. Josué estava diante de muralhas. As muralhas eram altas. Então a fé que ele carregava não negou o cenário, mas viu além dos muros. Viu além do desafio. Viu além da dificuldade. Viu além daquilo que os olhos estavam vendo. Por isso que a nossa fé, ela não foca no problema, ela não foca na realidade, mas ela vê além daquilo que nós estamos enfrentando e nos conduz à terra que Deus prometeu. A tua fé, ela não está dentro de você para você focar no problema. O problema você vai resolver. A tua fé está dentro de você para você passar por cima desse problema e assumir de uma vez por todas o lugar, a terra em que Deus preparou para você. É para esse ponto, é para esse lugar que a tua fé tem que te levar. Por isso que ela não nega a realidade, mas ela faz você encarar a sua realidade, vencer a sua realidade e entrar na terra que Deus prometeu para você. A fé não é como estou, mas é sobre quem eu estou me tornando. Fé não é sobre como estou, mas é sobre quem eu estou me tornando. Deus mandou Josué ser forte e corajoso. E uma chave para você encarar a sua realidade é você entender que parte do plano é com Deus. E eu tenho uma boa notícia para você: essa parte está pronta. Deus já preparou tudo, Deus já fez tudo. Na eternidade a palavra diz que todas as coisas já estavam feitas, mas existe outra parte do plano
que diz respeito a gente. Deus não disse para Josué: Josué, eu estou te dando força e coragem. O que Deus disse para Josué é: Josué, seja forte e corajoso. Olha para essa pessoa abençoada que está do lado e diz: seja forte e corajoso. É quando você encara a tua realidade, que você manifesta aquilo que você carrega e nem sabia, irmão. É quando você encara as muralhas que estão diante de você, você começa a colocar para fora a força, a coragem que você tinha e nem mesmo você sabia que tinha. Por isso que eu quero que vocês entendam que depois que todo esse culto a Deus finalizar, vocês vão sair por aquela porta decididos: eu vou encarar a minha realidade, eu vou colocar para fora a força, a coragem, a ousadia e a determinação que Deus colocou em mim, para colocar essas muralhas abaixo e acessar a terra que Ele me prometeu. O que para nós é um desafio, para Deus é ferramenta de trabalho. Deixa eu falar uma coisa, essa palavra é para alguém aqui. Deus não desperdiça dor e sofrimento. Deus não desperdiça nem dor, nem sofrimento. Se Deus permitiu você passar por aquilo que você está passando, é porque existe algo grande no futuro para você. Ou é para você, ou é para a tua casa, ou é para os teus negócios. Porque Deus não desperdiça dor, Deus não desperdiça sofrimento, Ele apenas está extraindo de você o teu melhor. Nós precisamos compreender isso. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Tudo isso que você está passando, todo esse desafio, todo esse problema, toda essa situação, toda essa dor, não se compara com aquilo que Deus preparou para a tua vida. É isso que a palavra está falando. Mas o start nessa tomada de posse da terra prometida começa quando nós encaramos a nossa realidade. Repita comigo: eu preciso encarar a minha realidade. A fé não nega a realidade. Se você está mal, você está mal, mas a fé te leva a crer: não, eu estou mal, mas Deus vai fazer com que eu fique bem. Eu estou sem dinheiro hoje, mas eu sei que Deus já preparou a provisão. A minha empresa não está bem, mas eu sei que Deus vai me tirar dessa situação. A fé não nega a realidade, mas ela te coloca além da tua realidade, ela te coloca além dos muros, ela te coloca além do desafio, ela te coloca além da muralha. Encarar a realidade, foi isso que Josué fez. Josué não ficou parado, Josué não ficou olhando, Josué não ficou criando justificativas, Josué não ficou murmurando, Josué não ficou desanimado, Josué não ficou cabisbaixo. Ele encarou a sua realidade. Segundo ponto, Josué tinha a certeza da promessa. Repita comigo: certeza da promessa. No versículo 2 de Josué 6, Deus disse: saiba. Coloca no telão, por favor, aqui. Então o Senhor disse a Josué: saiba. Deus não disse sinta, Deus disse saiba. Eu não sinto que as coisas vão melhorar, eu sei que as coisas vão melhorar. Eu não sinto que o meu marido vai se converter, eu sei que o meu marido vai se converter.
Eu não sinto que a minha esposa vai se converter. Eu sei que a minha esposa vai se converter. Eu não sinto que os meus filhos estarão comigo na igreja. Eu sei que um dia os meus filhos estarão comigo na igreja. Eu não sinto que a minha empresa vai para frente. Eu sei que a minha empresa vai para frente. Eu não sinto que as coisas vão começar a destravar. Eu sei que as coisas vão começar a destravar. Uma coisa é você sentir, outra coisa é você saber. Promessa não é sentir que existe. Promessa é saber que existe. Olha para quem está do lado e diz: há uma promessa para ti. Você precisa ter essa certeza no teu coração. Você precisa ter essa convicção diante de você. Você precisa saber e não sentir que há algo poderoso de Deus preparado para a tua vida. Encarar a realidade me traz a informação. A cidade está fechada, os muros estão altos, ninguém entra, ninguém sai. Mas a certeza da promessa me traz a revelação. Eu não consigo enxergar, mas eu sei que existe. E Deus diz para Josué: saiba que já entreguei. Não é vou entregar, já entreguei. A certeza da promessa é o entender que tudo já está pronto e preparado. Eu só preciso acessar. Sabe qual que é a chave de tudo isso, irmãos? E aqui de repente eu quero abrir a tua visão para isso, teu entendimento. A grande chave é saber quem prometeu. Foram pessoas que prometeram? Ore. Foi Deus que prometeu? Tenha certeza. Foi as pessoas que disseram? Tenha discernimento. Foi Deus que disse? Já está feito. A grande chave para você ter a certeza da promessa é saber quem prometeu. Olha aqui para mim. Deus é tão poderoso que Deus faz as coisas falando. E quando Deus fala fazendo. Quando Deus fala, Deus faz. Mas quando Deus faz falando. No princípio, Deus disse: e haja luz, e houve luz. Não há diferença entre o falar e o fazer de Deus, porque tudo aquilo que Deus fala, Deus faz. E tudo aquilo que Deus faz na tua vida, Deus faz falando. Então tudo aquilo que Deus falou a teu respeito, a respeito da tua família, Deus vai fazer. A grande chave é você saber quem falou. Se foi Deus que falou, meu irmão, tenha certeza da promessa que está chegando nas tuas mãos nessa manhã. Amém? Hebreus 11, do versículo 1 ao 3 diz assim: ora, a fé é a certeza, repita comigo, certeza, das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu não estou vendo, eu estou esperando, mas eu tenho a certeza que existe. Eu estou vendo os muros, eu estou esperando as voltas que eu tenho que dar, mas eu tenho certeza que há uma terra prometida depois. Isso é fé. Pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo, formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Repita comigo: certeza da promessa é o entender
que aquilo que eu não vejo é questão de tempo para estar nas minhas mãos. Deus está falando hoje aqui. Pessoas chegaram aqui desacorçoadas do caminho, feridas pelo tempo, feridas por pessoas, mas hoje Deus está te trazendo no centro do propósito, fazendo com que você encare a tua realidade e tenha certeza de tudo aquilo que Ele te prometeu. Os cenários mudam, as realidades mudam, mas a palavra sempre permanece. Olhe bem aqui para mim, fase não é fim. A fase que você está passando não é o fim da tua vida. As estações mudam, os tempos passam, as fases transicionam, mas tudo aquilo que Deus falou permanece da mesma forma. Por isso, irmão, independente do que você está enfrentando ou passando, toda palavra que está estabelecida sobre a tua casa, se foi Deus quem falou, vai ser cumprida. Creia em nome de Jesus. A Bíblia diz, Mateus capítulo 24, céus e terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão. A palavra para a tua vida, para a tua família, para os teus filhos, para os teus negócios, para o teu ministério permanece de pé. Essa fase vai passar, esse tempo vai passar, mas a palavra não passa, ela permanece viva sobre a tua vida. É por isso que nós precisamos abrir a Bíblia. É por isso que nós precisamos declarar a palavra de Deus dentro do nosso lar. É por isso que nós precisamos abrir a Bíblia dentro dos nossos negócios. É por isso que nós precisamos abrir a Bíblia no nosso devocional, no nosso tempo com Deus, porque quando nós abrimos a Bíblia, nós escutamos Deus falar, e tudo aquilo que eu escuto Deus falar, se Deus falou, eu sei que Ele vai fazer. Encarar a realidade, ter a certeza da promessa. Terceiro, ter a mentalidade de perseverança e obediência. Vocês estão aí, gente? Glória a Deus. Repita comigo: perseverança e obediência. Parte da prova, parte do processo, é você continuar caminhando. Vão ter temporadas na nossa vida que a única coisa que nós vamos ter que fazer é continuar caminhando. Aqueles homens caminhavam em volta daquelas muralhas e nada acontecia. Uma volta, nada aconteceu. Duas voltas, nada aconteceu. Não teve parede trincando, não teve tijolo caindo, não teve terremoto acontecendo. Durante aquelas voltas, a única coisa que aquelas pessoas precisavam fazer é continuar caminhando. Ainda que você não veja nada acontecendo ao redor de você, continue caminhando. Ainda que você não veja o pedido que você colocou diante de Deus acontecendo, continue caminhando. Ainda que você não viu toda a tua família reunida aqui na igreja, continue caminhando. Ainda que você não viu os teus negócios da forma como você queria, continue caminhando. Se nada acontecer, continue caminhando. Existe uma parte de todo esse processo, de toda essa prova, de toda essa conquista da terra prometida, que a fase é continuar. Perseverança e obediência. Nada acontecia, nada trincava, mas o que aqueles homens não sabiam é que estava sendo gerado um ambiente
de obediência e perseverança naquele lugar. Estava sendo gerado uma atmosfera de obediência. Por isso que quando você continua caminhando e você não para, você está gerando um ambiente de obediência e perseverança ao redor de você. Irmãos, a obediência no reino de Deus é um princípio poderoso. A obediência no reino de Deus é algo incrível. Obediência é entender e atender a voz de Deus. É quando eu entendo o que Deus me fala e eu atendo o pedido dele. Quantas voltas aquele povo deu ao redor da muralha? Quantas voltas? 7? Vamos lá, 6 dias, dando uma volta por dia. E no último dia, 7 voltas. Aqui está o grande detalhe. Muitas pessoas param na 7ª volta e não se dão conta que são 13 voltas. Quanto mais perto da chegada, mais apertado vai ser o funil e mais difícil será. Mas entenda uma coisa, que perto da saída do funil está a terra prometida. Tem pessoas que dão 7 voltas e desistem. Tem pessoas que deram as 6 primeiras voltas e chegaram no último dia, e Deus disse, agora são 7 no mesmo dia. E a gente fala, Deus, como assim? Já dei 6 voltas, uma por dia. É exatamente no final dessa fase que Deus extrai o teu melhor. É exatamente no final dessa fase que Deus faz você se superar. É exatamente no final dessa fase que Deus decide, bom, agora eu vou mostrar para o meu filho, para minha filha, o quão forte e corajoso, corajosa eles são e ainda não sabem. É quando Deus pede aquilo que você acha que não consegue fazer, que Ele te mostra o quão valioso e o quão conquistador você é. O que muitas vezes falta é foco, referência. Nós precisamos de um foco, de uma referência na nossa vida. A Bíblia diz que quando aquelas pessoas rodeavam Jericó, a arca, que simboliza a presença de Deus, ia à frente, e aonde a arca ia, todo aquele povo ia atrás. Repita comigo, eu preciso ter a presença de Deus como referência na minha vida. O grande detalhe é que nós temos dificuldade de entender que o cenário atual é totalmente diferente do cenário da promessa. Você já parou para pensar nisso? O teu cenário atual, ele não condiz e é totalmente diferente com o cenário da tua promessa. Desse lado você está endividado, desse lado você está prosperando, desse lado a tua família está desestruturada, desse lado a tua família está unida. O que nos custa entender é que o cenário atual não diz nada sobre o cenário da promessa, é apenas uma fase. Por isso, meu irmão, se o cenário atual que você está é um cenário de dificuldade, de desafios, de gigantes e de muralhas, saiba que não existe nada disso no cenário da promessa que Deus preparou para você. Eu acho muito bonita a história de Saul, no início dela, porque no mesmo dia em que Saul se sentiu perdido por não achar as jumentas do seu pai, nesse mesmo dia, Deus estava falando com Samuel e dizendo, Samuel, Saul vai te procurar, unge ele como rei. Para Saul, o cenário dele era um cenário de alguém que estava perdido, mas para Deus, o cenário da promessa, Deus já o via como um rei. Portanto, meu irmão, minha irmã, Deus me trouxe aqui nessa manhã
para falar para você: encare o cenário que você está, encare as muralhas, porque isso apenas está te impulsionando para o cenário da tua promessa. Deus não colocou isso diante de você para você parar, para você retroceder ou para você desistir, mas apenas para extrair o melhor de você e te colocar no lugar que Ele te prometeu. Quantos creem nessa palavra? Fique de pé.